senhores deputados, senhoras deputadas, trabalhadores, servidores da educação, da Polícia Civil, Sistema de Defesa Social do Estado de Minas Gerais. Se todos receberam o informativo do sindicato de número 92, que o Conselho Geral avaliou na manhã de hoje. As atividades que nós estamos fazendo têm sido importantes, mas nós temos que ousar em outras estratégias. A gente participa do aulão da Assembleia Popular Horizontal, que vai ser às 19 horas, embaixo do Viaduto Santa Teresa. Essa é uma atividade para Belo Horizonte, Grande BH. A atividade acontece em BH. No dia 30, é uma paralisação nacional convocada pela nossa confederação, pelas centrais sindicais. Neste dia, cada região vai fazer a sua atividade. BH faz a sua, mas o Triângulo, Norte, Noroeste, Zona da Mata, Sul, nós temos que ter atividades em todas as nossas regionais. E neste dia, vale aquilo que eu disse, outros companheiros também disseram, de ações radicalizadas. Nós sabemos bem como fazer isso. Na região vai decidir, nós vamos fechar uma rodovia, nós vamos ocupar um prédio público, né? Os companheiros de Montes Claros são uma grande experiência de ocupação na Codevasf, não foi isso? Que repercutiu em discussão, em negociação. A Assembleia Popular Horizontal fez uma ocupação da Câmara Municipal de Vereadores, que teve repercussão importante na luta aqui da cidade, entre outros lugares que a gente não precisa dizer aqui, mas que as regiões vão organizar. Então, no dia 30 a gente faz isso, aglutinando também com as lutas de outras categorias profissionais. Lembrando a importância do dia 30 também, que é a luta contra a terceirização. A gente acha que é uma coisa da iniciativa privada, não é, né? A terceirização é feita pelo governo do Estado e tem redes que terceirizam até secretaria de escola. Do jeito que a coisa vai, na greve de 2011, o governo quis substituir o professor por aula na TV Minas, você se lembra? Então, é possível inovar e daqui a pouco não precisa de professor para a escola. No dia 31 é o dia que a gente vai fazer o nosso seminário de discussão, de formação. Nós vamos discutir o Reinventando o Ensino Médio e o Pronatec. Então, já era uma demanda importante para a gente parar e discutir esses programas do governo que vão ter impacto na nossa vida. Aí a gente entra em setembro. Em setembro a gente vai ter o Grito dos Excluídos. Novamente, cada região vai organizar os seus atos, e aí tem movimento social, movimento estudantil para estar junto conosco, nós estarmos junto com eles também. Vale a mesma estratégia da radicalidade que nós já discutimos para o dia 30. Nos dias 13, 14 e 15 tem uma agenda para Belo Horizonte, que a Assembleia Popular Horizontal vai fazer um seminário preparatório da Conferência Nacional de Educação. O pessoal de BH e da Grande BH vai incorporar essa agenda com os companheiros para a gente participar do GT da Educação da Assembleia Popular Horizontal. No mesmo fim de semana, a gente já tem os representantes e a formação de formadores do plebiscito popular da energia elétrica.
importa, greve não pode trazer punição para a vida do servidor, ok? E não está na agenda, mas acho que eu informei no início, na próxima terça-feira dessa semana, tem agendado uma reunião do Sindipol e nossa com o presidente da Assembleia Legislativa, tá? Para se confirmar o horário, para a gente voltar aqui e cobrar os compromissos que essa casa assumiu conosco também e que também não foram cumpridos. Esta é a proposta de calendário. Nós estamos todos esclarecidos para votar? As atividades estão claras, vão dar conta da gente aglutinar forças, cumprir o nosso papel de pressão nesse período? Podemos votar então? Em regime de votação, os companheiros e companheiras, trabalhadores em educação da rede estadual que concordam com este calendário, por favor, se manifestem levantando uma mão. E quem está com a bandeira, levante a nossa bandeira. Fica mais bonito. E segura para a imprensa poder fazer seu registro, poder identificar e a gente poder fazer a divulgação. Os companheiros que são contrários, por favor, também se manifestem levantando uma mão. Ok, obrigada. Abstenções. Ok, obrigada. O nosso calendário, ele está aprovado. Tem algumas propostas que também foram feitas pelo período da manhã e agora à tarde. Eu vou lê-las, se tiver um consenso entre todos nós, ou se a maioria decidir, nós vamos fazê-las, ok? Bom, a questão de ser no eixo desse próximo período nosso, ações radicalizadas, descentralizadas, criando grupos locais, comissões locais através das nossas subsedes, campanha em defesa do IPSENG contra a coparticipação com o conjunto do funcionalismo público estadual, é a segunda atividade. Fazer a denúncia à Promotoria da Infância e Juventude, todo o autoritarismo, desrespeito que nós temos enfrentado no governo do Estado em relação aos programas, todas as demandas que nós temos vivenciado, é a terceira. A denúncia do governo nos meios de comunicação, de uma intensificação, a gente já tem isso como política, então é uma quarta. E a quinta, que foi apresentada pela manhã também, é que a gente recorra à Assembleia Legislativa solicitando audiências públicas para discutir os programas, para discutir problemas, enfim, que seja um instrumento aqui a utilização de audiências públicas como mecanismo de denúncia. Então nós temos essas 5 propostas e eu vou submetê-las à apreciação de vocês através do voto, ok? Em regime de votação, os companheiros e companheiras favoráveis a esse conjunto de propostas que a mesa acabou de apresentar, por favor, se manifestem levantando a mão com a bandeira e permaneça com ela levantada para a imprensa fazer o registro. Ok, obrigada. Os companheiros que são contrários a essas propostas. Ok, obrigada. Abstenções. Ok, obrigada. As nossas propostas estão aprovadas, o nosso calendário está aprovado. E eu preciso fazer uma consulta a vocês. Nós havíamos falado no início que nós inverteríamos. Fizemos a ocupação aqui simbólica da Assembleia durante o período que estava tendo a sessão. Ela acabou, nós voltamos, fizemos a nossa Assembleia. Então a ideia nossa foi inverter e fazer alguma coisa diferente do que a gente está habituado a fazer. Mas eu acho que vale a pena uma consulta na seguinte perspectiva: se a manifestação que nós fizemos na Assembleia, ela já cumpre o nosso papel de manifestação do dia, eu vou chamar de proposta 1, e eu vou chamar de proposta 2, que além dessa que nós fizemos, que nós façamos outra pelas ruas de Belo Horizonte nesse momento, ok? Aí nós vamos combinar que o que for votado, a maioria vai fazer. Quer dizer, a maioria é todo mundo, né? Porque a gente inverteu. Então, para a gente fazer atividades que não sejam iguais nos mesmos dias. Então, vamos votar? O que é que nós vamos fazer? Também é isso. Nós vamos decidir aqui agora. Se a manifestação dentro aqui cumpriu, nós faremos outra agora, ok? Em regime de votação, os companheiros que votam na proposta de número 1, que a manifestação no interior da Assembleia deu conta do protesto e nós vamos encerrar a nossa Assembleia. Por favor, se manifestem a mão. Ok, obrigada. Eles votam na proposta número 2. Fizemos a manifestação no interior da Assembleia, mas faremos uma nova manifestação
de hoje. Por favor, também se manifestem levantando a mão. Ok, obrigada. Abstenções. Ok, obrigada. A maioria entendeu que a manifestação aqui no interior da Assembleia foi suficiente. Como nós tínhamos proposto a manifestação, nós avaliamos aqui na mesa que o correto era submeter a apreciação de vocês. Porque manifestar sempre tem que ter. Se não manifestar, a gente dá ideia de satisfação, né? Mas nós invertemos hoje. Se tem algum deputado presente que queira fazer uma saudação, nós vamos encerrar a nossa Assembleia. Só mesmo o movimento social e a nossa voz e a voz de vocês para fazer a reversão desse quadro. Então, quando eu fico aqui falando com vocês, eu tenho mais é que parabenizá-los por insistir na luta e para mostrar a verdade para o povo de Minas Gerais sobre o que acontece no Estado. Não fosse a greve de 112 dias e a mobilização constante que vocês fazem, provavelmente o Estado de Minas Gerais estava completamente calado. Semana que vem, vamos ver se a gente começa a colocar pauta dos trabalhadores para serem votadas na Assembleia Legislativa, seja da anistia, seja da carreira que tem que ser descongelada, seja do